Naquele silêncio de túmulo, apenas se ouviam os cascos dos cavalos. Era a comitiva dos imperadores que se aproximavam dos flancos. Soaram os cornetins do 1º Regimento de Cavalaria na chamada Marcha General. Nem pareciam cornetins a tocar, mas o próprio exército em peso, que se alegrava com a aproximação do imperador, emitindo naturalmente estes sons. Foi no meio destes sons que se ouviu nitidamente a voz jovem e carinhosa do imperador Alexandre. Pronunciou a saudação e o 1º Regimento bradou Urra, de modo tão ensurdecedor, duradouro e feliz que os próprios soldados pareceram assustar-se com a força e o número daquele colosso por eles formado. Rostov, nas primeiras filas do exército de Kutuzov, o primeiro de que o imperador se aproximou, experimentava o mesmo sentimento que todos e cada um sentimento de abnegação, de consciência orgulhosa, de poder e de atração apaixonada por aquele que era a causa de toda a solenidade do momento. Sentia que era de uma palavra daquele homem que dependia todo o colosso, e ele, Rostov, como parte dele, era um grão de areia insignificante. Que a uma palavra dele se lançaria ao fogo e à água, que cometeria crimes, que aceitaria a morte e as grandes proezas heroicas. Por isso não podia deixar de tremer e de ter a respiração cortada à vista desta palavra que se aproximava. Urra, 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 ribombava de todos os lados e cada regimento, a seguir a outro, recebia o imperador ao som de marcha general, depois o urra a marcha general, de novo urra, e mais urra que, estendendo-se e aumentado, se fundiam num trovão ensurdecedor. Enquanto o imperador estava longe, cada regimento, no seu silêncio e imobilidade, parecia um corpo inanimado. Mal o imperador se aproximava, o regimento reanimava-se e ribombava, juntando-se ao rugido de toda aquela linha por onde já passara o imperador. Ao som terrível e ensurdecedor destas vozes, no meio das massas de tropas imóveis, como que empedernidas nos seus retângulos, moviam-se descuidadamente, assimetricamente e, sobretudo, livremente, as centenas de cavalheiros da comitiva e à frente deles 2 pessoas, os imperadores. Era neles que se concentrava, indivisa, a atenção plena de paixão, contida de toda aquela massa de gente. O belo e jovem imperador Alexandre, com o uniforme da cavalaria da Guarda Imperial e o tricórnio com a aba posta de frente, com o seu rosto agradável e a sua voz sonora, atraía o essencial das atenções. Rostov estava perto dos corneteiros e, com os seus olhos agudos, reconheceu de longe o imperador e viu como este se aproximava. Quando este chegou à distância de 20 passos e Nikolai distinguiu claramente, até ao mínimo pormenor, o rosto belo, jovem e feliz do imperador, sentiu uma ternura e um arrebatamento nunca antes experimentados. Tudo no imperador, o mais pequeno traço de qualquer gesto, lhe parecia fascinante. Sua Majestade, tendo parado em frente do regimento de Pavlograd, disse qualquer coisa em francês ao imperador austríaco e sorriu. Ao ver tal sorriso, Rostov involuntariamente também começou a sorrir e sentiu que o seu fluxo de amor pelo czar aumentava ainda mais. Gostaria de manifestar de algum modo o seu amor por ele. Sabia que era impossível e apetecia-lhe chorar. Sua Majestade chamou o comandante do regimento e disse-lhe algumas palavras. Meu Deus, o que aconteceria comigo se Sua Majestade se dirigisse a mim, pensou Rostov. Morreria de felicidade. O imperador dirigiu-se também aos oficiais. Agradeço a todos vós, meus senhores. Para Rostov, cada palavra dele se assemelhava a um som celestial. Do fundo do meu coração, que feliz seria Rostov se pudesse morrer agora pelo seu czar. Mereceram bem as bandeiras de São Jorge e serão dignos delas. Morrer por ele, pensava Rostov. O imperador disse mais qualquer coisa que Rostov não conseguiu ouvir e os soldados, rasgando os peitos, gritaram urra. Rostov gritou também a plenos pulmões, inclinando-se até à cela, desejando fazer mal a si mesmo com este grito, só para exprimir plenamente o seu entusiasmo pelo imperador. Sua Majestade ficou parado durante alguns segundos em frente dos hussardos, como que indeciso. Como pode estar indeciso o imperador, pensou Rostov, mas logo a seguir até isso lhe pareceu majestoso e encantador.
com tudo o que fazia Sua Majestade. A indecisão do imperador durou apenas um instante. A biqueira afiada da sua bota, como se usava na altura, tocou a barriga da sua égua baia, anguilizada. A mão do imperador, de luva branca, apanhou as rédeas e, ei-lo que avança, acompanhado pelo mar desordenado e ondulante dos ajudantes de campo. Ia-se afastando cada vez mais, parando junto de outros regimentos, até que por fim Rostov apenas distinguia, por trás da comitiva, o penacho branco do imperador. Entre os senhores da comitiva, Rostov distinguiu Bolkonsky, sentado preguiçoso e relaxadamente no dorso do seu cavalo. Lembrou-se do conflito que tivera com ele na véspera e voltou-lhe à mente a pergunta: deveria ou não desafiá-lo para um duelo? Obviamente não. Na verdade, num momento deste, seria digno falar com ele dessas coisas. Num momento de amor, enlevo e abnegação como este, o que podem significar todas as nossas zangas e ofensas. Neste momento, gosto de todos, perdoa a toda a gente, pensava Rostov. Quando o imperador passou por quase todos os regimentos, as tropas começaram a passar ao lado dele em marcha cerimonial, e Rostov, no seu beduíno recém-comprado Denisov, passou como serra-fila do seu esquadrão, ou seja, sozinho e bem à vista de Sua Majestade. Antes de chegar ao pé do imperador, Rostov, excelente cavaleiro, esporeou 2 vezes o beduíno e, com êxito, pô-lo a andar naquele trote furioso que era próprio do beduíno quando esquentado. Dobrando o focinho espumado para o peito, destacando a cauda e como se voasse sem tocar o chão, levantando e alternando as patas altas e graciosamente, o beduíno, que também sentia o olhar de Sua Majestade, passou com excelência. O próprio Rostov, de pernas puxadas bem para trás, encolhendo o ventre e sentindo-se uma só peça com a montada, de cara muito séria, mas deleitada, passou ao lado do imperador feito um diabo, como dizia Denisov. Bravos rapazes de Pavlograd, disse Sua Majestade. Meu Deus, que feliz eu seria se ele me mandasse atirar-me agora mesmo ao fogo, pensava Rostov. Quando a revista terminou, os oficiais, tanto os de Kutuzov como os recém-chegados da Rússia, começaram a juntar-se em grupos, armando-se logo conversas animadas sobre condecorações, sobre os austríacos e os seus uniformes, sobre a frente austríaca, sobre o Bonaparte e de como ele ia ficar em maus lençóis, sobretudo quando chegasse ainda o corpo de Essen e a Prússia se passasse para o nosso lado. Mas o mais falado em todos os grupinhos era o imperador Alexandre, sendo recordados com admiração cada gesto dele, cada palavra. Toda a gente desejava uma única coisa: enfrentar o inimigo sob o comando do imperador o mais depressa possível. Sob o comando do imperador era impossível não vencer fosse quem fosse. Depois da revista, era assim que pensavam Rostov e a maioria dos oficiais. Depois da revista, todos tinham mais certeza na vitória do que teriam após 2 batalhas ganhas. 9. No dia a seguir à revista, Boris, vestindo a sua melhor farda e despedindo do seu camarada Berg, que lhe desejou o maior dos êxitos, foi a Olmutz para se encontrar com Bolkonsky, com o intuito de aproveitar da melhor maneira a simpatia que merecera o príncipe e arranjar uma situação melhor, de preferência a de ajudante de campo junto de uma pessoa importante, o que, sobretudo no exército, lhe parecia a solução mais atraente. Para Rostov, a quem o pai manda aos 10.000 de cada vez, é fácil divagar dizendo que não quer fazer rapapés a ninguém, nem ser lacaio de ninguém. Mas eu, que não tenho nada além da minha cabeça, preciso fazer carreira e não deixar fugir as oportunidades, mas antes aproveitá-las da melhor maneira. Em Olmutz não encontrou o príncipe Andrei em casa. Entretanto, o aspecto de Olmutz, onde se instalava o quartel-general, o corpo diplomático e onde viviam ambos os imperadores e as respectivas comitivas de cortesãos e íntimos, apenas lhe reforçou o desejo de pertencer a este mundo superior. Não conhecia ninguém, e apesar da sua farda janota da Guarda Imperial, todas essas pessoas que formigavam pelas ruas dentro de carruagens elegantes, ostentando penachos, fitas e condecorações, cortesãos e militares, pareciam ocupar uma posição
tão incomensuravelmente superior à sua, um simples oficial zeque da guarda, que não só não queriam, mas também não podiam reconhecer a sua existência. Na sede do comandante-em-chefe Kutuzov, onde perguntou por Bolkonsky, todos os ajudantes de campo e mesmo as ordenanças olharam-no de uma maneira que parecia querer sugerir-lhe que já havia às carradas oficiais como ele, que iam lá só para incomodar e que disso já estavam fartos deles. Apesar disso, ou antes, em consequência disso, no dia seguinte, ou seja, dia 15, foi de novo ao Olmutz e, entrando na casa ocupada por Kutuzov, perguntou por Bolkonsky. Pois bem, o príncipe Andrei estava em casa e Boris foi introduzido num salão enorme, onde outrora, por certo, se davam bailes, mas que agora estava ocupado por 5 camas e móveis heterogéneos, mesas, cadeiras e um clavicórdio. Perto da porta, um ajudante de campo de roupão persa estava sentado a uma mesa a escrever. Outro, o vermelhusco e gordo Nesvitsky, estava deitado de costas numa das camas, com as mãos cruzadas atrás da nuca, e ria-se muito alto com um oficial sentado a seu lado. Um terceiro tocava uma valsa vienense no clavicórdio, e um quarto, reclinado na tampa do mesmo clavicórdio, acompanhava a música cantando. Bolkonsky não estava na sala. Nenhum daqueles senhores, ao dar pela entrada de Boris, mudou de posição. O que escrevia, e a quem Boris se dirigiu, virou a cabeça com aborrecimento e disse-lhe que Bolkonsky estava de serviço e que Boris, se o queria encontrar, teria de ir à porta da esquerda, que dava para a sala de recepção. Boris agradeceu e foi à sala de recepção. Ali estavam os 10 oficiais e oficiais generais. No momento em que Boris entrou, o príncipe Andrei, franzindo desdenhosamente os olhos, com aquele ar de cansaço cortês que significa claramente que, se não fosse a obrigação, nem um minuto de atenção daria ao senhor que falava com ele, ouvia um velho general russo cravejado com decorações, que quase em bicos de pés, em posição de sentido, com uma expressão servil de soldado na cara rubicunda, fazia ao príncipe Andrei um qualquer relatório. Muito bem, faça o favor de esperar, disse ele ao general em russo, com aquela pronúncia afrancesada que utilizava quando queria falar com desprezo. E ao ver Boris, deixando de se dirigir ao general, que corria atrás dele suplicando-lhe que ouvisse ainda mais qualquer coisa, com um sorriso alegre e acenando-lhe com a cabeça, virou-se para ele. Boris compreendeu nesse instante claramente o que já antes supunha, ou seja, que no exército, além da hierarquia e da disciplina contidas no regulamento, e que todos no regimento conheciam, incluindo ele, existia uma outra subordinação mais substancial, que obrigava a que aquele general de cinturão apertado e cara rubicunda aguardasse com respeito, enquanto o príncipe Andrei, com a patente de capitão, achasse por bem conversar a seu belo prazer com o alferes Drubetskoy. Assim, mais ainda do que antes, Boris resolveu servir a partir de então de acordo com esta hierarquia tacitamente aceita. Sentia agora que, apenas por ter sido recomendado ao príncipe Andrei, se tornara de imediato superior ao general, que noutras circunstâncias, por exemplo, na frente de combate, poderia esmagá-lo a ele, simples alferes da guarda imperial. O príncipe Andrei aproximou-se dele e pegou-lhe na mão. Lamento que não me tenha encontrado ontem. Passei todo o dia a tratar de coisas com os alemães. Fui com o Weyrother verificar a ordem de disposição das tropas. Quando os alemães querem ser pontuais, isso não tem fim. Boris sorriu como se percebesse muito bem aquilo que, como uma coisa sabida por todos, era insinuada pelo príncipe Andrei. No entanto, era a primeira vez que ouvia o nome de Weyrother e até o termo disposição das tropas. Então, meu caro, sempre quer ser ajudante de campo? Garanto-lhe que tenho pensado em si este tempo todo. Sim, era isso que eu queria pedir ao comandante em chefe, disse Boris, que, por qualquer razão desconhecida, corou involuntariamente. O príncipe Kuraguin enviou uma carta para ele a meu respeito. E só lhe quer pedir isso porque tenho receio de que a guarda não participe em batalhas, acrescentou como que ia desculpar-se. Está bem, já falamos disso tudo, disse o príncipe Andrei. Deixe-me só anunciar este senhor e depois serei todo seu.